Lucas capítulo 4, versículo de número 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos, e restauração da vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado porque você é bom. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado porque você tem coisas reservadas para nós nessa noite. Você tem algo que vai mudar as nossas vidas, vai acrescentar coisas ao nosso coração. O teu nome, Pai, vai ser levantado neste lugar, como já está sendo, Pai. Obrigado porque você reservou essa noite com tanto carinho para nós. No nome de Jesus, amém. Pode se assentar, querido, no seu lugar. E pergunta assim para ela, fala assim: ei, fala para ele assim, fala: ei, por que você existe? Toda pergunta precisa de uma resposta, então diga para ela: por que você existe? Não, não é pergunta, é para você responder. Por que você existe, querido? Você já se perguntou nisso? Será que você algum dia já se pegou de repente pensando: por que eu existo? Qual é o propósito da minha vida? Por que será, querido, que um dia você nasceu? Por que será que no meio há tantos espermatozoides que saiu do seu pai, você foi o felizardo que encontrou o óvulo, enquanto todos os outros pereceram e morreram no interior da sua mãe? Por que você? Pergunto para quem está perto de você, fala: por que você? Sabe, irmãos, às vezes nós olhamos para a nossa vida e nós achamos que nós somos mais um. Às vezes nós olhamos nessa vida e nós pensamos assim: ah, aconteceu, ah, poderia ter sido qualquer um e foi eu. Sabe, meu irmão, mas deixa eu falar algo para você. Nós não estamos aqui sem propósito. Nós não estamos aqui simplesmente por estar. Mas quando Deus criou a mim, quando Deus criou a você, Ele tinha um plano, Ele tinha um propósito, Ele tinha um sonho acerca da minha vida e acerca da sua vida. Se nós estamos aqui, querido, não é para nós passarmos despercebidos, simplesmente nascemos, crescemos, reproduzir e morremos, assim como o ciclo acontece na vida das pessoas e dos animais. Tem muitas pessoas que vivem aqui nessa terra esses dias de hoje, simplesmente esperando o dia em que vai terminar a sua vida, simplesmente fazendo as coisas sem um propósito, sem um objetivo, simplesmente trabalhando por trabalhar, vivendo por viver e fazendo as coisas por fazer. Cutuca quem está perto de você e fala para ele, fala assim: ó, você tem um objetivo, fala para ele aí. Fala: você tem um propósito, diga para ele. Mas agora qual é o X da questão? Qual é o propósito e qual é o objetivo de nós estarmos aqui? Por que será, querido, que um caminhão não bateu no seu carro essa semana e você não morreu? Por que será que você não engasgou com a comida e você não morreu engasgado? Por que será que você não teve um ataque cardíaco ou um derrame enquanto você estava dormindo? Você já parou para pensar nisso, querido? Acontece com tantas pessoas, mas por que não acontece com você? Porque Deus tem um propósito na sua vida. Não acontece com você, querido, porque existe um objetivo que Deus tem em ter colocado você aqui. Deus tem um plano, Deus tem um sonho, Deus quer te usar para um algo maior, muito mais, querido, do que simplesmente acordar e dormir, muito mais do que simplesmente trabalhar, comprar coisas, vender coisas, conquistar coisas. Existe um propósito, existe um objetivo maior que envolve as nossas vidas. Diga assim: eu não estou aqui em vão. Irmãos, no dia 9, como alguns sabem, eu fui para a África do Sul.
E ali eu participei de um evento que era uma conferência de ministros, e depois nós tivemos um outro evento que era uma Healing School, uma escola de cura. E meu irmão, num desses dias, quando nós estávamos na escola de cura, era uma tarde onde o culto, ele durou 8 horas, para você ter noção, o culto. E nesse culto, enquanto eu cheguei, eu comecei a contemplar, e eu comecei a contar algumas coisas que estavam naquele lugar. E nas minhas contas, naquele culto, tinha aproximadamente 600 pessoas doentes. Dentre essas pessoas doentes, irmãos, tinham pessoas com AIDS, pessoas com câncer, pessoas com leucemia. E cada uma dessas pessoas, elas carregavam uma plaquinha na sua frente, no seu peito, para que quando elas fossem receber a oração, o homem de Deus ali, o pastor Cris, ele pudesse saber pelo que ele estava orando. E eu olhando, meu irmão, eu começando a contemplar, eu percebi algumas pessoas com câncer, algumas pessoas com AIDS na frente. Atrás delas, dezenas de pessoas nas cadeiras de roda, dezenas de pessoas com muleta, com andador. Eu vi uma mulher, irmão, que ela estava com uma faixa envolvendo a sua cabeça porque ela era cega. E atrás dessas pessoas, várias camas de hospital. Atrás dessas pessoas, várias pessoas em macas, que já estavam numa situação praticamente terminal, onde não conseguiam andar, onde não conseguiam se locomover. E nas minhas contas, irmãos, aproximadamente de 500 a 600 pessoas doentes. E aí, meu irmão, aquele ambiente, o culto acontecendo, e as pessoas louvando ao Senhor, exaltando ao Senhor, e eu ali, exaltando ao Senhor naquilo que eu conseguia, porque era tudo em inglês. E aí eu estava lá, praise the Lord, I worship you. E nós ali louvando e exaltando a Ele, querido. E nós começamos a perceber uma unção crescendo naquele lugar. E uma unção começou a crescer naquele lugar. E aí de repente, irmãos, aquele pastor, ele entra naquele lugar do culto. E ele começa a impor as mãos sobre aquelas pessoas. E meu irmão, todas as pessoas, quando ele impunha as mãos, as pessoas, até aquelas que estavam nas cadeiras de roda e nas macas, elas levantavam das suas cadeiras de roda, das suas macas, e elas saíam correndo. Aleluia. E meu irmão, e uma pessoa por pessoa, aquele pastor, ele olhava no olho daquela pessoa, ele lia a plaquinha e ele impunha as mãos sobre ela. E Deus começou a trabalhar coisas ao meu coração. E esse texto que nós acabamos de ler, ele começou, irmão, a tomar conta do meu coração. E eu comecei a chorar, irmão. Porque esse texto de Lucas capítulo 4 começou a vir no meu coração. O Espírito do Senhor está sobre mim para curar enfermos, para anunciar o ano aceitável do Senhor, para libertar os oprimidos do diabo. E Deus começou a falar para mim: Leandro, esse é o propósito da existência do meu povo, esse é o propósito da existência de cada pessoa que me serve. É para isso que eu os coloquei ali, é para isso que eles estão vivos. É um propósito maior do que eles pensam, querido. E eu chorava naquele lugar, porque Deus estava começando a me falar, querido, e Deus estava trazendo ao meu coração, que se nós estamos vivos, é porque existe um propósito maior. Se nós estamos vivos, querido, é porque Deus quer nos usar como instrumento para mudar a vida de pessoas. Deus quer nos usar, querido, para curar pessoas. Deus quer nos usar, querido, assim como Jesus foi usado, assim como esse homem está sendo usado na África do Sul, para mudar a história das pessoas. E eu vi, irmão, aquele homem olhando para cada pessoa, e ele passou aproximadamente 1 hora impondo as mãos sobre aqueles enfermos, e sobre cada um. Aquilo me comovia, porque eu via amor emanando da vida dele. Irmãos, aquele pastor, ele é o 3º pastor mais rico da África do Sul, e ele é o 5º homem mais rico do mundo. Pergunto para você, ele precisaria estar ali? Ele é dono de uma rede de hotéis e de uma rede de fast food. Agora eu te pergunto, ele precisaria estar ali orando por aquelas pessoas? Não. Mas por amor, pela compaixão,
Porque ele entendeu que existe um propósito acerca da vida dele, querido. Ele estava ali e ele passou 1 hora impondo as mãos sobre cada pessoa. Eu digo para você, de 500 a 600 pessoas, todos que estavam ali foram curados. Não ficou ninguém na maca, não ficou ninguém na cadeira de roda. Quando eu estava saindo daquele lugar, eu vi cadeiras de roda empilhadas naquele lugar, porque quem entrou na cadeira de roda saiu andando. Aleluia! Por que aconteceu? Porque esses milagres estavam envolvendo aquele lugar. Sabe, querido, diga algo comigo, diga compaixão. Irmãos, se existe algo que nós precisamos despertar no nosso coração como povo de Deus, e que esse homem entendeu, é que quando nós temos amor e compaixão dentro do nosso coração, Deus vai nos usar para transformar a vida das pessoas. Mas por que, irmãos? Porque, pastor, muitas vezes Deus não tem me usado em certas coisas. Por que coisas não têm acontecido na nossa vida? Sabe, irmãos, porque às vezes nós temos passado perto de pessoas que precisam de uma palavra, pessoas que precisam de uma atenção, e nós temos deixado passar, porque nós não estamos nos movendo em compaixão para com essas pessoas. Quantas vezes nós andamos e nós passamos nessa vida corrida que nós estamos, e nós não queremos nem saber quem está doente, nós não queremos nem saber quem está precisando, até mesmo dentro das igrejas, querido, nós entramos e nós saímos, e nós não queremos saber se os nossos irmãos estão precisando de algo. Diga assim comigo, compaixão. Abre comigo em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Existe um sentimento, querido, que Deus quer que nós venhamos despertar no nosso coração. Existe um estilo de vida que Deus quer que nós vivamos nesses dias. Existe um propósito maior que Deus quer que nós venhamos cumprir nesses últimos dias aqui nessa terra. Em Filipenses capítulo 2, versículo 5, ele diz assim, de sorte que haja em vós, o que está escrito aí? O mesmo sentimento. Diga comigo assim, o mesmo sentimento. E ele continua dizendo, que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando forma de servo, e fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, e sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Existe um desejo, querido, no coração de Deus acerca das nossas vidas. Existe um plano no coração de Deus acerca das nossas vidas, que o nosso coração venha estar cheio de um sentimento. Qual sentimento? O mesmo sentimento que Jesus teve. A Bíblia diz que ele estando num lugar, ele sendo Deus, ele abriu mão de ser Deus. Antes ele se humilhou, antes ele deixou toda a sua glória, e como homem ele desceu à terra, querido, e ele morreu por mim e por você. Existe um sentimento, querido, chamado amor. Existe um sentimento chamado compaixão, que precisa crescer dentro dos nossos corações. E quando esse sentimento começar a crescer, nós vamos andar como Jesus, nós vamos viver como Jesus, e as coisas vão começar a acontecer na nossa vida. Sabe, irmãos, tem muitas pessoas nos dias de hoje que elas têm buscado a consequência e não a causa. A bênção, o ser cuidado, o ser bem-sucedido, os milagres, irmãos, são simplesmente consequências. Mas nós precisamos não buscar as consequências, e sim buscar as causas. Qual é a causa de nós estarmos aqui? Qual é o motivo de tudo, querido? É exatamente aquilo que Lucas 4 diz, exatamente aquilo que Filipenses capítulo 2 diz. Nós vivermos, querido, por uma causa maior, que é o quê? Transformar a vida das pessoas, amar as pessoas, cuidar das pessoas, tornar Deus conhecido pelo nosso estilo de vida. Pastor, mas e aí como vai ficar a minha comida?
Pastor, como vai ficar a minha vida financeira? Pastor, como vai ficar isso? Como vai ficar aquilo? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Jesus não buscava, querido, uma segurança natural. Peraí, onde eu vou dormir? Peraí, o que eu vou comer? Não, querido. Antes ele se movia de íntima compaixão. Antes existia um sentimento no coração dele, que era o quê? Ele olhava para as pessoas, ele amava como Deus amava cada uma dessas pessoas. E porque, querido, ele estava vivendo a causa, as consequências aconteciam. Deus tem nos chamado, querido, para viver dias onde os milagres vão nos acontecer, mas não porque nós buscamos os milagres, e sim porque nós amamos as pessoas. Deus vai olhar para as pessoas que precisam de nós. Ele vai encontrar em nós um coração cheio de amor. E sabe o que vai acontecer? Ele vai te capacitar, e Ele vai te conduzir. Ele vai te dar instrumentos para que você possa suprir a necessidade dessa pessoa, curar aquele que precisa de cura, amparar financeiramente aquele que precisa de amparo, dar comida àquele que precisa de comida. As consequências, elas acompanham uma causa, querido. O ter, ele vai acompanhar o ser. Se nós queremos, querido, nesses últimos dias, vivermos a nossa vida com os nossos celeiros tendo a multiplicação, sendo bem-sucedidos, estando cheio em todas as coisas, sentimentalmente falando, espiritualmente, financeiramente, se nós queremos ter tudo bem, você só precisa fazer uma coisa: buscar, viver, ter no seu coração o mesmo sentimento que Jesus teve, amar e se mover com compaixão. Sabe, irmãos, e aquele homem na África, ele me constrangia, porque eu via amor saindo dos olhos dele. Ele olhava no olho de cada doente, querido, e aí ele, de repente, ele pegava alguns, ele abraçava alguns, e você vê que amor saía dele, e aquela pessoa, ela simplesmente era curada, não importava a doença. Compaixão, compaixão. Abre comigo lá, meu irmão, em Lucas capítulo 10, versículo 37, vamos ler algo interessante lá. Você vai ver que em todos os momentos na vida de Jesus, a Bíblia vai nos dizer que existia um sentimento no coração dele, existia algo sobre o qual ele se movia. O interessante, querido, é que a Bíblia não diz que ele se movia em fé. A Bíblia não diz que por causa da sua fé coisas aconteciam, por causa da sua fé ele fez isso, por causa da sua fé ele fez aquilo, mas a Bíblia diz que ele fazia as coisas por causa de um outro sentimento. Olha que interessante, em Lucas capítulo 10, versículo 30, diz assim, e respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo caminho um certo sacerdote, e vendo, passou longe. E de igual modo também um levita, e chegando até aquele lugar, e vendo, passou longe. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, fez o que, irmão? Moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se atou-lhe as feridas, e deitando-lhes azeite e vinho, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o por uma estalagem e cuidou dele. E partindo outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que de mais gastares eu pagarei quando eu voltar. Qual, pois, destes 3 te parece o que foi mais próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. E disse Jesus: vai e faze da mesma maneira. Sabe, irmãos, o que é interessante nesse texto? Quando Jesus ele começa a falar sobre essa história, ele diz que desceu um sacerdote, aquele que conhecia a lei, aquele que morava dentro da igreja, aquele que, se você perguntasse um versículo, ele sabia decor e salteado, ele te dava a referência, ele te dava o lugar, e ele te dava em mais de uma versão.
Aí depois ele diz que desceu um levita. Quem era o levita? Era aquele que era responsável pelos serviços no templo. Era aquele que era responsável pelo sacrifício, era aquele que era responsável pela parte de louvor e adoração. Mas ele, vendo aquele homem já quase morto, o que ele fez? Ele ajudou? Não, ele passou longe. E aí Jesus ele diz que vem o bom samaritano. E o bom samaritano, diferente daquela, e faz o mesmo. Nesses dias, queridos, nós precisamos começar a deixar o radar do nosso coração e dos nossos olhos, a antena dos nossos olhos e dos nossos ouvidos, totalmente sensíveis, porque existem pessoas que estão passando ao nosso lado, elas precisam daquilo que você tem, elas precisam daquilo que você ouviu, elas precisam do amor que já existe dentro do seu coração, elas precisam da alegria que já foi derramada dentro de você, elas precisam ouvir do Deus que mudou e tem mudado a sua história, querido, e nós não podemos deixar que essas pessoas passem, assim como o sacerdote e o levita deixaram. Diga assim: eu sou uma pessoa de amor. Vai comigo para Mateus capítulo 20. Vamos ler um outro exemplo que Jesus dá disso, irmãos. O tempo todo ele era aquele que se movia em amor. Jesus ele tinha um sentimento dentro do coração dele, querido. Um sentimento que fazia o ser como Deus, ser Deus nessa terra. A Bíblia diz que Deus é amor. E em Mateus capítulo 20, versículo 29, diz assim, ó: e saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão, e eis que 2 cegos, assentados junto ao caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os, dizendo, e lhes disse: o que queres que eu vos faça? E disseram eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, o que está escrito aí na sua Bíblia, irmão? Movido do quê? De íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos, e logo viram, e eles o seguiram. Sabe, meu irmão, quem tem o coração cheio de amor não busca os seus próprios interesses, mas o tempo todo está atento e desejoso em cuidar e abençoar, em transformar a história das pessoas que estão nos envolvendo.